Vou viajar para fora para aprender inglês. Preciso estudar inglês antes? Eu tive algumas pessoas que me procuraram nessa semana querendo aula de inglês particular. E entre essas pessoas, 3 delas vão sair do país, umas agora já em setembro, outras mais para o final do ano e a outra no outro ano, no ano seguinte. E elas queriam ter algumas aulas antes de viajar, né? E eu comentei, falei, olha, estou sem horário agora, não tenho como atender. Mas eu estava na semana eu estava no dia do lançamento, não sei se era no dia do lançamento ou um dia depois, enfim, estava no lançamento da minha plataforma HelloFlix. E eu comentei, olha, mas eu tô com a plataforma HelloFlix aí, né? E por que eu ofereci a plataforma HelloFlix? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos conversar por partes. Eu anotei aqui para não me perder. Quem está indo viajar, né, para estudar inglês, que essa é para as pessoas que me procuraram, foi por esse motivo. Vai fazer algum curso lá? 2 pessoas me disseram que iam fazer curso lá. E a outra pessoa ia para trabalhar de babá, né, de au pair, que eles falam. É trabalhar de au pair. Então, nesse caso da pessoa que vai trabalhar au pair, ela precisava já ir com um pouco de inglês? Aliás, quem vai trabalhar com au pair precisa fazer até entrevista antes de ir, já falando um pouquinho. Porque você vai lá cuidar de criança, né? Então, a criança já fala um pouco de inglês, mesmo que seja pequenininha, né? Ou então, mesmo que você vá cuidar de um bebezinho que não fala ainda, você pode precisar conversar com alguém quando está levando a criança na pracinha para brincar, né? Ou precisar pedir uma ajuda por telefone, né? Já aconteceu, até uns meses atrás, eu estava com uma aluna da Flórida, brasileira, morando na Flórida, e ela precisava aprender inglês para manter o emprego dela de babá lá, justamente por isso, porque ela perdeu um emprego porque a mãe da criança ficou com medo dela ter alguma emergência na casa e não conseguir pedir ajuda, porque ela não falava inglês ainda. Olha só que interessante, né? Então, independente do tipo de serviço que você vai fazer, você precisa ter pelo menos ali o inglês se vira depois dos 30, né? Que geralmente essas pessoas que me procuram estão ali nessa idade, se vira depois dos 30 para você conseguir pedir ajuda se você precisar, né? Pedir orientação se você tiver perdido, coisas desse tipo, tá bom? Então, assim, o que você vai fazer lá? Você vai fazer um curso? Se você vai fazer um curso, a primeira coisa que eu indico, que você vá pelo menos com uma base. Porque sabe o que acontece muito, que eu vejo de alunos que vão estudar em outros países? Às vezes eles voltam falando, mas voltam falando uma gramática meio nós vai, nós volta, sabe? Porque acaba aprendendo só falar e sem se preocupar com a estrutura. Então, quando você vai com uma estrutura, fica mais fácil isso para você. Intercâmbio é uma ótima ideia, mas fica ligado no que eu vou falar agora. Mas eu sugiro que você vá estudar, mas pegue uma carga horária menor possível do curso. Porque o que você vai aprender não é no curso, vai ser na vivência. Então, você faz uma matrícula num curso, né? Já que você vai fazer intercâmbio, você tem que estar matriculado. Então, você faz lá 4 horas por dia ou 3 horas por dia na escola. E o resto, gente, é convivência com a família. Vá ficar numa família nativa, tá? Vai ficar na casa de uma família onde você vai conviver com o inglês e se misturar com a cultura deles. Isso é a melhor coisa para você, tá? Aí sim, você vai conviver com o inglês 24 horas. Você vai até sonhar com o inglês. Porque não adianta só você ir lá na escola, fazer 3 horas na escola, encontrar um monte de brasileiro e o resto do dia ficar fazendo turismo com o brasileiro ali no país. Isso é só uma questão de geografia, não é uma questão de imersão. Para você realmente fazer imersão na língua, você deve se hospedar na casa onde você vai ouvir só em inglês. E não significa que precisa ser, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, você precisa ficar na casa de americanos, né? A família pode ser canadense, a família pode ser de outro país. O que é importante é que não tenha brasileiro, tá? Se você ir para outro país para morar com brasileiro, é a mesma coisa de mudar de cidade dentro do Brasil. É só uma questão de geografia. Mesmo que você vá trabalhar, não perca a oportunidade de conviver com pessoas, cultura diferente da sua, aonde vai exigir que você fale inglês, tá bom? Então, respondendo a primeira pergunta,
e fazendo uma pergunta para responder isso, você vai fazer curso lá? Vá. Então vá com uma base, para você não chegar lá zerada, e vá com uma base para você não chegar lá e ter problema com o trabalho, porque você não consegue se comunicar nem para falar o que você quer comer, nem para falar que você está passando mal, que você tem alguma alergia, tá? Então você precisa ir com inglês de sobrevivência, pelo menos, tá bom? As pessoas ficam com saudade do Brasil e acabam fazendo amizades com brasileiros e acabam ficando ali. Eu tenho alunos, ex-alunos, que ficaram morando 1 ano em outros países e voltaram com o inglês do jeito que foi, porque ficava só com amizades com brasileiro. Então isso é uma coisa perigosa, tá bom?